Boa noite. Muito prazer em recebê-los aqui em mais um programa Psicologia Explica, na Top TV Onde Cajamar. Sejam todos muito bem-vindos. A gente estava olhando aqui o Facebook, o pessoal já está chegando, já está assistindo com a gente. Muito obrigada aí pela confiança no nosso trabalho, por estar toda semana com a gente. E o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho de um tema que está sendo muito falado aí, né? Coronavírus. Então, nós trouxemos para vocês um pouco de informação sobre essa epidemia, né, que está acontecendo na China. Já está chegando em outros países também. Então, vamos trazer para vocês um pouco de informação sobre esse tema, tá? E para dividir comigo hoje aqui o Psicologia Explica, a Letícia Goulart está comigo, vai me ajudar a falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. Boa noite, Letícia. Boa noite, Fátima. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. Que tem bastante já, né? Hoje está bem animado. E espero que a gente consiga aí trazer informações legais para vocês, para ficar mais claro o que é esse tal de coronavírus, né, Fátima? Exato. O que a gente percebe? O coronavírus é algo que poucas pessoas conseguem explicar. Existem muitas pessoas comentando muita coisa, muito fake news, muitos vídeos, muitas mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp que não é verdade. E isso pode causar uma histeria coletiva, né? Pode causar aí muito pânico na população. E a ideia de hoje é trazer para vocês, né, alguns conceitos, o que é, quais são os sintomas, o que é esse vírus. Porque quando a gente tem informação, tem conhecimento, nós temos formas de nos defender aí dos fake news que vão aparecendo para a gente no nosso dia a dia, né? Então, eu e a Letícia vamos trazer para vocês hoje aí algumas informações. Se você, né, já ouviu falar alguma coisa meio que absurda do coronavírus, coloca aí nos comentários, vamos partilhar com a gente, vamos conversar, né? Manda pra gente a sua opinião sobre esse vírus, o que você acha, será que chega no Brasil? A gente tem alguns casos de suspeito, mas não tem nada confirmado. O que você pensa sobre esse assunto? Participa da live com a gente, compartilha a nossa live também, tá? Então, aí embaixo você vai ter uma opção de curtir e de compartilhar. Então, curte e compartilha. Esse vídeo pode alcançar mais pessoas, ajudar mais pessoas a entender como funciona esse vírus e o que você pode fazer para se prevenir contra ele também. Então, para começar a nossa noite, a gente vai entender um pouquinho o que é o coronavírus, né? Nós somos psicólogas, não somos médicos, enfermeiros, né? Então, tudo que a gente sabe, a gente buscou aí em sites de confiança do Ministério da Saúde, também da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, a gente foi buscar informações para trazer para vocês, né? E o coronavírus, uma coisa importante que eu não sabia, pelo menos, e durante o tempo que eu estava estudando, foi bem revelador também, é que o coronavírus não é algo novo, né? Ele é um vírus, na verdade, o coronavírus, ele é uma grande família viral, que está aí, né, nos prejudicando, aí, trazendo algumas consequências para a nossa saúde desde 1960. Então, essa foi a primeira vez, né, que essa doença foi vista, foi dado um nome para esse vírus. E, nesse período, ele causava algumas infecções, né, em seres humanos, em animais, só que era bem leve, né? Então, a gente percebia que eram doenças respiratórias leves, moderadas, semelhantes a uma gripe comum. Nesse período, a maioria das pessoas infectadas, ao passar do tempo, né, elas melhoravam. Tem até fãs agora aqui, gente, ó. Oi, Thomas. E aí, o que acontece? Em 1960, eles conseguiram controlar esse vírus. Passou-se um tempo, em 2002, ele retorna de novo. E os primeiros casos foram na China. Só que aí ele veio modificado, né? Então, o coronavírus, que era só com a sigla COV, ele muda, né, para SARS, que significa Síndrome Respiratória Aguda Grave, que ficou conhecida aí no país, começou na China, como eu falei, mas em toda a Ásia, na parte da Europa, ficou bem conhecido. Nesse momento, foi o momento que a doença ela foi mais impactante, né? Porque ela ultrapassou fronteiras aí, ela saiu de um continente, foi para outros países. Nesse período, né, de acordo com o site do governo de São Paulo, eles relatam que 8.000 pessoas foram infectadas por esse vírus e houve 800 mortes. Então, foi um impacto muito grande. Mas, em 2004, eles conseguiram também, de novo, controlar esse vírus. E passou um tempo aí de tranquilidade. Quando foi em 2012, houve casos isolados de novo do coronavírus, onde
a sua concentração era no Oriente Médio, né? Então foi conhecida como Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Quanta informação, né, gente? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês? Que desde 1960 nós estamos lutando contra esse vírus. Mas cada vez que ele reaparece modificado, né? E esse último que eu falei da Idade Média, ele também era um vírus bem perigoso aí, que trouxe algumas consequências, só que ele não era assim tão prejudicial quanto aquele de 2002, que matou aí as 800 pessoas. E aí, chegamos a 2019, né? Então, o que acontece? Até 2013, né, 2012, 2013, esse vírus estava mais aí no Oriente Médio, ficou mais concentrado nessa região, e também conseguiram controlar o vírus e tudo ficou bem, né? Claro que teve as vítimas, né? Mas, enfim, tudo ficou bem. E agora, em 2019, né, no finalzinho de 2019, nós temos essa surpresa de voltar aí os casos de coronavírus. Mas dessa vez também modificado. Diferente de todas as outras vezes que ele apareceu aí para trazer, né, esse pavor para a população. Porque o mais impactante é que ele parece muito com uma gripe simples, né? Um resfriado simples. Mas com o passar do tempo, ele vai trazendo aí consequências graves para a nossa saúde, né? Especialmente na parte respiratória. E aí, Letícia, essa é a história do Era Uma Vez um Coronavírus. Tá vendo só? E eu tava vendo, né, que esse coronavírus agora de 2019, né, ele se chama 2019 nCoV, né, de coronavírus. Corona que vem da palavra coroa, né, porque ele parece uma coroinha. Até a gente colocou um desenho aí na chamadinha, né, do programa. E eu tava vendo, assim, o quanto é preocupante esse coronavírus, no sentido, assim, né, de parecer uma gripe comum, como você bem colocou, né, e como ele tá matando pessoas mesmo, né, então hoje a gente viu aqui que foi para 490 o número de mortos na China, né, então quase 500 pessoas, e que é realmente necessário que a gente fique de olho, né, nem todos os coronavírus podem infectar humanos, mas esse parece que pode, né, Fátima? Exatamente. E essa é a nossa preocupação, porque existem várias pessoas falando várias coisas referente ao vírus, mas está chegando poucas informações verdadeiras, né? Então, se você tem curiosidade, se você está suspeitando, sei lá, estou com algum sintoma, estou sentindo que eu estou resfriado, está diferente, tem que procurar um posto de saúde, procurar um médico para você ser avaliado. Tanto que hoje a gente percebe que os médicos, os enfermeiros, né, a nossa rede aí de saúde, eles estão sendo preparados para receber essas pessoas e identificar o vírus, né? Porque quanto mais cedo você identifica, mais fácil aí o tratamento. Porque o vírus, ele fica incubado aí em média de 2 a 14 dias. Então pode demorar de 2 a 14 dias para aparecer os primeiros sintomas. Então precisa ficar atento. Outra coisa que a gente queria falar um pouquinho com vocês é sobre os sintomas, né? Quais são os sintomas aí do coronavírus? A gente estava olhando aqui no Ministério da Saúde e eles falam, né, dos sintomas aí muito parecidos aí com uma gripe comum, tá? Gente, a gente está lendo mesmo porque, como eu falei, a gente não é da área de infectologia, então a gente foi pesquisar para vocês uns sites aí de confiança para trazer essas informações, tá? Vamos lá para os sintomas mais comuns, né? Essa doença, ela sempre fica mais focada, geralmente fica mais focada no trato respiratório, tá? Então, ela vai trazer os sintomas parecidos com um resfriado. Então, você vai ter coriza, tosse, dor de garganta, possivelmente dor de cabeça e talvez febre. E isso pode durar alguns dias. Então, como a gente falou, como é um sintomas comuns, né, um sintoma comum à gripe e aos resfriados, muitas vezes a gente demora para procurar ajuda, para procurar um auxílio médico, né? Mas com o passar do tempo, na verdade, o seu sistema imunológico ele vai sendo aí prejudicado. E com isso você vai sentir muita fraqueza, muito cansaço, muito mal-estar e pode evoluir para uma pneumonia. E esse que é o perigo, porque esse coronavírus de 2019, quando ele chega até o trato respiratório, quando ele chega nos pulmões, ele é de difícil reversão. Parece que esses vírus, né, eles não têm uma reação aí de redução com os antibióticos, né?
Então, a medicina já está, né, tentando ter os seus meios aí de minimizar os danos que esse vírus está causando aí para a população, tá? Então, se percebeu que está com uma gripe persistente, você teve contato também com alguém da China, a gente não sabe, às vezes veio algum parente, algum amigo, precisa procurar orientação médica, tá?